Estamos de volta com a Programação Nacional e hoje nós estamos falando sobre obesidade infantil. Eu converso aqui com Natália Ferreira, endocrinologista, e também a nutricionista Ana Júlia Flório. Olha, Ana, você estava falando no bloco anterior, eu falei que eu ia continuar essa pergunta aqui, a questão da educação alimentar do bebê, né? Que eu já cheguei a ver realmente bebês fortinhos, né? Vamos dizer assim, e em meses, né? Questão de 5 meses, e isso não é saudável. Nem sempre é saudável. O que a gente tem que estar vendo é desde a alimentação. Então, os 6 primeiros meses de amamentação exclusiva e, a partir daí, fazer uma introdução alimentar. Então, nessa transição, ver como que está sendo a alimentação da criança. Então, como que a mãe está preparando, o que ela está ofertando, qual é a quantidade. Então, tudo isso tem que ser analisado na hora de oferecer para a criança. Então, uma criança de 7 meses não vai consumir os mesmos alimentos do que a alimentação da casa. Então, tem que ser diferenciado. Então, a partir daí, a gente vai traçar o que é correto ou não para aquela criança e qual é a quantidade certa ou não. Até os 6 meses, então, quando você fala, é leite alimentação materno. Exclusiva, apenas leite. Então, leite materno da mãe. De preferência também. E a partir daí, claro que assim, pode haver de precisar ter uma suplementação ou um aporte, mas os primeiros 6 meses o leite é completamente suficiente para a criança. E quando a mãe perde o leite? Está correto o que eu estou falando, gente? É isso mesmo, perde o leite? Não? Em Sobe pedra. Leite? Não sei, pedra, né? Porque às vezes acontece isso. Esses leites que a gente compra hoje, de lata, tudo mais, de caixinha, não sei. É lata, né? Lata, Ele é realmente bom, é melhor, não? Substitui? Na verdade, não que substitui em termos. O aleitamento materno seria muito melhor. Mas se no caso empedra o leite da mãe, ela não consegue voltar a ter esse leite, a gente precisa estar suplementando com leite em pó. Normalmente é alguma abordagem errada. Então, se essa mãe for ao banco de leite, talvez ela possa receber uma orientação e ela vai voltar a ter a lactação. E, assim, é uma alimentação que pode ser mais ou menos parecida em termos de nutrientes, mas em termos dos anticorpos que são passados, anticorpos protetores que são passados pelo leite, não vai ter essa proteção. Então, realmente, é muito pior uma alimentação que não seja uma alimentação exclusiva, um aleitamento materno exclusivo. Tem mães que falam assim, mas olha, não é o suficiente, eu dou leite materno para ele, mas ele quer mais, né? E é isso, pode é uma impressão, ou às vezes é um aleitamento por um tempo insuficiente, porque realmente precisa de bastante tempo. E todas essas orientações, elas são dadas nos bancos de leite. Então, para todas essas questões, tem solução, tem orientação. Procurar um médico. E isso e tem que ter essa persistência nessa tentativa, porque é um benefício que enorme. É muito grande. Doutora, o peso da mãe na gravidez tem alguma ligação com a obesidade infantil? Tem. Tem? Quando a mãe tem um aumento de peso significativo, quando a mãe apresenta diabetes gestacional, que isso é uma coisa que pode acontecer também, existe um aumento de chance de obesidade e diabetes na criança no futuro. Além de complicações gestacionais, é claro, também, né? Na saúde da mãe e ali na hora do parto também pode acontecer. Não só gestacional, né? Até pré-gestacional, o peso da mãe é muito importante estar de acordo com o que é recomendado. Então, uma mãe que já está com sobrepeso ou uma obesidade, engravida, a chance desse feto ter um ganho de peso proporcional ao da mãe é grande. Então, a gente tem que tentar tratar a saúde da mãe, desde a alimentação ou da própria microbiota intestinal dela, que tem que estar íntegra, pelo menos uns 6 meses antes dela engravidar. Agora, sem acontecer de engravidar. Não tem como. Jeito. E como deve ser a alimentação da mãe nessa fase? E outra coisa, já vou emendar aquela história de que eu tenho desejo de comer mamão, eu tenho desejo de comer manga verde com leite, aquelas coisas malucas assim, não sei, isso é real, gente? Dá mesmo? Acontece por quê? Da parte da alimentação, a mãe tem que fazer uma alimentação não para 2 pessoas, para ela. Então, isso já seria um mito de a gestante precisa comer por 2. Não, isso não existe.
Então, a mãe tem que ter uma alimentação saudável. Então, fruta, verdura, legumes, as folhas de cor verde escura apresentam maior teor de ferro, então é interessante estar acrescentando na alimentação. Alimentos que são integrais, fontes de proteína, tanto vegetal, tanto animal. Carboidratos que não sejam refinados, sem açúcar, parte de óleo, sal. Então, tudo isso tem que ser controlado. Mas, principalmente, ter uma alimentação saudável. Quanto à parte de desejos, acredito que seja mais por variação hormonal, né? Isso é muito variável, né? Não é todas as mulheres que têm, né? E se tiver uma vez ou outra, tudo bem. Só não pode ter desejo todo dia, né? Não pode ter desejo todos os dias. Aí não dá, aí vai ter obesidade. Até tem uma coisa... acordar à noite todo dia. Aquela historinha, né? Brincadeira, né? Mas tem gente que é assim, né? Sim. Tem gente que desenvolve isso. Tem até na verdade, não é um desejo, é mais uma curiosidade, né? Que existem gestantes que têm vontade de comer substâncias que não são alimentícias. Então, Tipo tijolo. Tipo tijolo. Eu ouvi uma gestante falar isso pra mim. E isso é Me sinal... dá vontade de comer tijolo. Eu falei, como? Não, isso é sinal de deficiência. Então, a gente precisa estar analisando e ver qual que está sendo a real necessidade dessa gestante. Então, se precisa suplementar algum micronutriente e o que está faltando nela. Isso chama picomalácia, que é a vontade de estar consumindo tijolo. Nossa, que coisa maluca. Eu não imaginava. Já pensou? Bom, a doutora, você falou que, né, o fato de uma criança ser mais pesada ao nascer, ela aumenta a probabilidade de ter um sobrepeso, né, a partir daí? Aumenta. Isso pode ser decorrente de um diabetes gestacional e existe um aumento significativo de chance dela ter diabetes e obesidade no futuro. Tá. A gente está falando sobre a criança, queria continuar nessa fase, porque então vamos lá, depois a gente vai mais um pouquinho para frente, né, perto da adolescência. Mas, por enquanto, por exemplo, quando a gente começou a falar da questão da alimentação, 6 meses, leite materno, o leite em si, depois começa a introduzir a alimentação. O que seria a introdução dessa alimentação? Quais seriam os passos? A partir dos 6 meses, a alimentação da criança, ela precisa ter legumes, verdura, uma proteína, um carboidrato, que seja um arroz integral, ou uma batata, uma mandioca. Não fazer... A mãe tem que amassar os alimentos, de forma que os alimentos não fiquem todos misturados, como se fosse uma papinha. Então, ofertar para a criança várias vezes aquele alimento. Às vezes pode ser que ela recuse. Tem que tentar insistir pelo menos umas 10 vezes cada tipo de alimento para a criança. Então, nessa primeira fase, até 1 ano de idade, ela vai ter uma alimentação diferenciada. A partir daí, ela já pode estar consumindo a alimentação da casa. E doce, antes dos 2 anos, nada. Então, nada de açúcar. Antes de 2 anos, nada? Não. Chocolate, açúcar, mel, não pode. Tá bom. Está formando o paladar, né? Por quê? Não entendi. Como é que é? Está formando o paladar, a criança está estabelecendo quais são os gostos dela, o que ela mais gosta. Então, se você fica dando açúcar, chocolate, ela vai afirmar aquilo ali que ela gosta muito e vai querer consumir muito mais no futuro. Então, uma criança que não consumiu até 2 anos de idade, ela vai gostar, mas ela não vai ser provavelmente fissurada por doce. Vai ser menos isso. Entendi. Por que isso? Porque o açúcar influencia ou porque é uma questão de sabor mesmo? Não, é uma questão de formação mesmo das células ali, da língua, né, das papilas gustativas, as especializações ali. Então, o que nós oferecemos para a criança, quanto mais tenra a idade, o que você oferece é reconhecido como bom, é reconhecido como uma coisa que vai fazer bem, que ela gosta. Então, isso também vale para os sabores. Então, se você fica oferecendo muito doce, alimentos muito ricos em açúcar, ela vai se acostumar e vai querer continuar depois consumindo muitos desses alimentos. É um ciclo vicioso, na verdade. Comeu açúcar, quer comer açúcar. Então, fica
rodando sempre naquilo, de consumir uma vez, toda hora vai estar querendo consumir esse tipo de alimento. Isso porque quando ela vai consumir, por exemplo, um outro tipo de alimento que seja um pouquinho mais amargo, como uma verdura, alguma coisa desse tipo, isso ela vai rejeitar automaticamente, né? Porque não vai sentir especialmente prazer, se ela né? não foi exposta a isso, a questão da insistência que ela falou, né? Se você não expôs, se você não criou aquela memória ali naquela tenra idade, talvez depois seja mais difícil dela aceitar. Às vezes, por praticidade dos próprios pais, às vezes é mais fácil colocar um arroz, um feijão e uma carne. Então, não preparam legumes, não consegue fazer um prato colorido por falta de tempo. Então, a criança fica sempre insistindo naqueles mesmos alimentos e não tem um aporte dos outros. Então, na hora que vai consumir, por exemplo, um brócolis. Eu não gosto de brócolis. Na verdade, não. Às vezes, a criança nem chegou a experimentar. E isso interfere muito na fase adulta, porque existem muitos adultos que, às vezes, nem conhecem um tipo de fruta ou um tipo de legumes porque nunca foi exposto a ele. Então, desde criança, não consumiu esse alimento, chegou na fase adulta sem consumir e rejeita. Então, a gente tem que tentar pensar nisso desde cedo. Entendi. Desde cedo que a gente falou 6 meses, aí começa a papinha, né? A papinha, na verdade, se mistura tudo, né? Você tem que deixar ela trituradinha, até porque também não tem dente, né? Para poder comer. Tem que sempre amassar. Não é recomendado bater no liquidificador. Não. Não é recomendado. O certo é amassar a papinha, então amassar todo o alimento. Na verdade, é para incentivar a criança já na parte de digestão, então de mastigação. Ela não vai estar mastigando, mas o alimento mais grosso não vai passar como um líquido. Então, ela vai ter o trabalho de fazer o movimento da boca. Então, faz com que a criança... De mastigar. Senão ela vai chupar, que nem se ela estivesse chupando leite, ou algo desse tipo. E aí não incentiva a criança futuramente a ter o hábito de morder, de conseguir mastigar o alimento. Aí vocês falaram que começa a partir de 1 ano a comida de casa. Sim. É isso? A partir dos 10 meses já pode estar introduzindo alguns alimentos da casa, mas a partir de 1 ano, todos os alimentos. E seria o que essa alimentação? Por exemplo, eu faço um churrasco na minha casa, fiz feijoada hoje, né? Escolhas, então, legumes, frutas, hortaliças, um arroz integral, se tentar substituir um arroz branco por um integral. Então, um tipo de proteína, pode ser que tenha, a família seja vegetariana, então a gente vai ter certos tipos de proteínas, ou proteína animal, então proteína vegetal ou animal. E retirar o máximo de industrializados possíveis. Parte de laticínios também, então iogurte, um queijo. Então, são considerados os alimentos saudáveis. Oferecer quando a dieta é saudável, né? E aquele suquinho de caixinha? Ela fala, bom, não está tomando refrigerante, porque refrigerante é prejudicial à saúde, mas e o tal do suquinho que a gente compra no supermercado? Bom, pelo menos é suco, né? É igual. Na verdade, assim, a cada um copo do suco de caixinha tem 25 gramas de açúcar. Então, 25 gramas seriam 5 sachêzinhos daqueles que as pessoas geralmente... Cada um copo de 300 ml, por exemplo? Tem 25 gramas de açúcar. 25 gramas? É 5 sachêzinhos. Daquele que a gente põe no cafezinho? Nossa, é assustador, né? É assustador, estão querendo nos dizimar. E não só isso, né? O que é legal de... Isso é até para criança, então para mostrar para a criança o que ela está consumindo. Então, por exemplo, um suco, ela não vai entender o que é de açúcar. Então, é legal de pegar 5 sachês de açúcar, abrir dentro de um copo e mostrar para a criança. Falar assim, ó, até aqui, mais ou menos, é de açúcar. Então, isso é com bolacha recheada, com salgadinho. Dá para fazer essa atividade de educação nutricional com a criança a partir de mostrar os alimentos para ela e mostrar qual que é a realidade. Então, quanto que tem de açúcar, quanto que tem de óleo, para a criança ver. Criança é muito visual. Então, isso vai entrar na cabeça dela e vai fazer com que, às vezes, ela muda os hábitos. Então, quando a gente faz educação nutricional em escola, as crianças, às vezes, têm uma visão de um alimento. A hora que você mostra para ela a realidade, no próximo encontro, ela vai lembrar daquilo e vai levar para casa. Então, as mães provavelmente vão chegar na escola e vão falar, meu filho está querendo agora um suco natural, eu não consigo. Então, é um jeito de estar incentivando as crianças e mostrando para elas o que realmente é o alimento que elas estão consumindo. Se eu faço suco natural, também não posso esquecer de diminuir o açúcar, né? Porque se eu também
Sem açúcar de sem preferência. açúcar de Se preferência. Colocar açúcar demais. E um outro detalhe também é que assim, a ABESO, que é a Sociedade Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, sempre chama atenção disso, da gente tentar substituir o suco pela fruta. Porque para a gente fazer um copo de suco de laranja, por exemplo, pode ir 3 a 4 laranjas. Então fica bem calórico, mesmo a gente não colocando açúcar. Enquanto que se você oferecer uma laranja, você está oferecendo muito mais fibras, tem ali o bagaço e tal, as fibras da fruta mesmo, com muito menos calorias e uma bela sobremesa. Então a gente tentar ir mudando essa cultura de que, não, eu só tomo suco natural. Suco natural super calórico, é bom em termos de vitaminas, em termos de fibras, pior do que as frutas, mas muito calórico, muito calórico. Quer dizer, aquele copão de suco de laranja que a gente pede e fala, não, estou de dieta, estou tomando um copão de suco de laranja. Na verdade, eu joguei minha dieta para a janela, né? Exatamente. É uma coisa que eu gosto de orientar também, é fazer refresco. Então, se você está com sede, se você está com aquela vontade de tomar um suco, você espreme uma laranja e enche com água, o restante do copo. Às vezes você pode usar um adoçante ou usar sem nada, aí você vai um pouco matar a sede, aquela vontade de tomar um suco, mas vai ter menos calorias e vai ter ali a presença das fazer uma água saborizada. Isso, Com limão. Ou com limão. Sim. Cuidado aí também. Bom, tá aí. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já.